Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos dar início a mais um culto de oração e doutrina. Eu quero começar lendo o Salmo 84, que diz bem assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos confiar no Senhor, irmãos. Vamos orar, porque o Senhor nos ouve. Existem muitas questões, muitas súplicas a serem feitas hoje a Deus. Vamos orar. Existem pessoas carecendo da minha oração, da sua oração. Nós mesmos carecemos de nossas orações. Vamos pedir a Deus que nos ouça e que nos livre de todo mal, que nos ajude e que nos faça cada vez mais apaixonados por Ele. Que possamos estar na casa dEle, amar estar com Ele, como revela aqui esse salmo. Como é bom estar em teus átrios. Então oremos nesse momento, vamos entregar a Deus esse culto de oração e doutrina, que Ele possa dirigir cada passo nosso aqui, cada palavra, e que ao final você possa fazer o seu pedido de oração pelo YouTube, e que possamos orar, e que Deus possa nos ouvir, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia em que estamos vivos, com saúde, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos guardar, por nos livrar de todo mal, Senhor. Se chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos livrado, Senhor, tem nos guardado. Eu te peço que o Senhor guarde a tua igreja, que o Senhor faça passar esse momento terrível desse vírus, Pai, e que possamos retornar à tua casa, e que possamos dizer que temos prazer de estar em tua casa, te buscando, orando e aguardando que o Senhor ouça a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te entregar nesse momento este culto. Quero te entregar cada irmão nosso que está aí assistindo, que cada um seja edificado, abençoado por ti, Senhor. Que cada um possa fazer a sua súplica, a sua oração, e que seja ouvido segundo tua vontade, Pai. É no nome de Cristo que eu te peço isso, Senhor, e te agradeço por tudo, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos continuando com a leitura dos Salmos. Deveríamos ler hoje Salmo 123, mas quando fizemos a nossa semana de oração aqui na igreja, esse ano ainda, esse salmo foi pregado por mim. Por isso não vou mais falar sobre ele hoje, vamos pular para o Salmo 124. Ainda um salmo de romagem, ainda um salmo de Davi, ainda um salmo que fala sobre o socorro de Deus. Sobre o socorro de Deus. Nós pensamos que entendemos tudo sobre o socorro, que nós sabemos de todos os perigos que nos cercam,
mas não sabemos. Existem tantos perigos, irmãos, tão fortes, mas o nosso Deus nos livra de todos eles, segundo a sua vontade. Salmo 124, Salmo de Davi, fala bem assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha com a tua misericórdia, a tua graça sobre nós e que nós possamos compreender toda a riqueza, Senhor, dessa palavra. A tua palavra esconde muitos tesouros, Pai, muitas vezes nos revela, Senhor, cada tesouro desse, nos faz compreender as muitas verdades que estão aqui nesse texto, Senhor, que Davi, teu servo, expressou nesse texto. Nos ajuda a compreender, nos ajuda a crer. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa os pecados de cada irmão que nesse momento está nos ouvindo, Senhor, e nos faz entender, Senhor, e nos faz crer, e nos faz descansar em Ti, Senhor, porque somente em Ti existe o verdadeiro descanso, Pai. Glorifica o Teu santo nome, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Davi começa falando que se não fosse por Deus, Israel que o diga, Israel teria sido destruída por homens cheios de ira, teria sido como uma torrente de águas passando por eles. Esse texto, Davi possa fazer menção a dois eventos. Um evento pelo qual ele mesmo passou contra os jebuseus, quando tentaram destruir Davi, o povo de Israel, e Davi, o povo foi pelos dutos de água para combater os jebuseus. Está lá em 2 Samuel, capítulo 5. Mas também esse texto pode estar falando de algo muito mais conhecido, que é a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Porque ali também homens cheios de ira procuravam destruir o povo de Israel. O exército de Faraó, junto com Faraó, perseguia o povo, mas o mar se abriu. E se não fosse por Deus, eles não teriam passado torrentes de água, teriam submergido o povo de Deus, mas as torrentes de água submergiram os inimigos desse povo, submergiram o exército de Faraó. Meus irmãos, eu sempre digo que o diabo sempre perseguiu o povo de Deus, sempre, porque o diabo sempre perseguiu o Messias, o Cristo, o ungido, e ele sabia que o ungido viria do povo de Israel. Quem perseguia o povo de Israel não era Faraó, era Satanás. Quem perseguia a igreja primitiva não era Roma, era Satanás. Quem persegue a mim e a você é Satanás. Nós hoje não vivemos como naqueles tempos terríveis em que o Estado estava contra a igreja. Aqui no Brasil não é assim, mas ainda assim o diabo tem nos perseguido, porque ele quer uma coisa: ele quer que você desista, que você tropece, ele quer te amarrar em um laço, é isso que ele quer. Esse texto fala sobre a morte física, mas também a morte, e principalmente a morte espiritual. A morte espiritual. Esse texto fala sobre você estar vivo em comunhão com Deus, ou está amarrado por muitos pecados e morto, sem comunhão com Deus e sem paz.
O diabo nos persegue constantemente. No primeiro momento ele diz, se não fosse pelo Senhor, se nós chegamos até aqui, irmãos, vivos, foi por causa do Senhor, não foi por sua causa. Eu fico olhando às vezes para nossos cuidados com esse vírus, coronavírus, lavamos as mãos, usamos máscaras, ficamos em casa, estamos certos em fazer isso, isso é prudência, isso é correto. Mas meu irmão e minha irmã, se Deus não nos ajudar, não terá máscara, não terá higiene, nada vai nos livrar desse vírus. Só Deus pode nos livrar desse vírus. Não é por causa disso que eu vou tentar a Deus e tirar a máscara e deixar de fazer higiene ou viver fora de casa. Não é isso. Temos que fazer isso, mas temos que crer que isso, sem o Senhor, não vai valer de nada. É em vão. É o que fala a sua palavra. Diz bem assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela pode se esforçar muito vigiando, mas será vão. Seu esforço, seu cuidado, sua atenção será vã se o Senhor não guardar a cidade. Eu e você podemos tomar todo o cuidado do mundo, mas se o Senhor não nos guardar, esse cuidado será em vão. Em vão. Então, se nós chegamos até aqui, meu irmão e minha irmã, é porque o Senhor tem nos guardado. É somente por causa disso. Eu li agora o Salmo 94, 17. Veja o que fala. Salmo 127, 1. Veja o que fala o Salmo 94, 17. Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Estamos vivos? Não estamos na região do silêncio? Não estamos na morte? Por causa do Senhor. Por causa do auxílio do Senhor. Então, nesse momento de tanto desespero, apegue-se ao Senhor, agarre-se a Cristo, pense nisso, reflita sobre isso. Chegamos até aqui porque Ele nos fez chegar até aqui. Somente Ele. Iremos quando Ele quiser, ficaremos enquanto Ele quiser. Está tudo nas mãos do Senhor. Tudo depende dele, irmãos. Vigie, continue vigiando, seja um sentinela da sua saúde, da sua vida, da sua família, mas se o Senhor não guardar, será em vão. Por isso, aqueles que são da fé, aqueles da fé, quando ouvem isso, eles descansam, eles se alegram, quer dizer que não depende de mim, depende do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. É o que fala Davi, bendito seja o Senhor, se não fosse pelo Senhor. Ah, mas bendito seja o nome do Senhor, que nos livrou daqueles homens maus, cheios de ira. É assim, irmãos, se eu não tenho fé, eu desconfio de Deus. Se eu tenho fé, eu confio em Deus, e eu me alegro grandemente com o fato de descobrir que tudo depende dele, e que a minha vida, a minha alma, estão nas mãos do Senhor. Aqueles da fé ouvem isso e descansam e se alegram em nome de Jesus. No Salmo 124, nós estamos lendo, versículo 7, ele começa a deixar mais claro a questão espiritual. Até aqui ele tinha falado da perseguição realmente física do povo de Israel, mas ele vai mencionar agora algo mais espiritual. Fala bem assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Livres. O que é isso, irmãos? Salvou-se minha alma. O que é isso? O laço dos passarinheiros. Quem são? Quem é o passarinheiro na Bíblia? O passarinheiro, meu irmão, é Satanás. Você vai ver daqui a pouco isso aqui. Satanás é o passarinheiro e ele arma laços para nós, coloca ali
algumas iscas. A isca é a tentação, é aquela coisa bela, bonita, agradável aos olhos. Ele coloca ali aquela tentação. É uma armadilha para passarinhos, com uma isca. O passarinho vai lá, pega a isca, mas também é fisgado pela armadilha, pelo laço do passarinheiro. Ele fica preso por Satanás. Esse laço é a prisão que o pecado impõe às pessoas que abraçaram a tentação, que abraçaram o pecado. Você vai ver que aqui, essa ideia de Davi vai se desenvolvendo por toda a Bíblia, até chegar à conclusão de que, de fato, o laço é a prisão do pecado e o passarinheiro ninguém mais é do que o próprio Satanás. Mas ele diz que o Senhor nos salva disso. O Senhor também nos livra de cairmos nas mãos do diabo. A primeira vez que aparece a expressão laço na Bíblia é em Êxodo 23, 33. Olha o que o Senhor fala. O povo de Israel tinha chegado à terra prometida e o Senhor manda que o povo não se envolva com outros povos, porque os pecados dos povos seriam assimilados por Israel. Israel iria aprender os costumes pecaminosos daqueles povos e Israel iria pecar e aquilo ia servir de laço para Israel. Veja que Deus fala com o seu povo: na tua terra não habitarão, na terra dos heteus, cananeus, para que não te façam pecar contra mim, para que não te faça, Israel, pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. É a primeira vez que eu conheço a expressão laço. Se você servir esses deuses, se você se envolver com esse povo, isso vai ser um laço para você. Povo de Deus, você vai ficar amarrado a esse laço, preso ao pecado. E realmente, o povo de Israel se envolveu com outros povos e aquilo serviu de laço para eles, serviu de uma prisão para eles. Começaram a pecar contra Deus e não conseguiam mais parar, irmãos. Não conseguiam mais parar. Salmo 142, 3, fala bem assim: no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. O diabo faz isso. O diabo te mostra algo bonito, ou um caminho bom, um caminho agradável, mas naquele caminho, naquela coisa que ele está te mostrando, existe escondido, existe oculto um laço que vai prender você. Que vai prender. Aquela tentação, quando for consumida, vai se transformar em pecado. E a pessoa fica aprisionada àquele pecado. Mas Davi está dizendo que o Senhor nos salva, nos livra disso também. O Senhor nos guarda também dessa artimanha do diabo, desse laço que ele ocultou, que ele preparou para que nós caíssemos. Eclesiastes fala sobre um desses laços. Eclesiastes 7, 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras, prende você. Quem for bom diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. A mulher que leva o homem para o pecado, o homem que atrai a mulher para o pecado, não importa se é mulher ou homem, não importa, está falando aqui do pecado relacionado ao sexo, que prende, que amarra, as mãos são ataduras, o coração dela é uma rede que pega você, e a pessoa não consegue mais sair daquela rede se Jesus não libertar. O sexo, a mulher, o homem, isso é um laço. Deitar-se com uma mulher casada, com um homem casado, isso é um laço. Deitar-se um casal de namorados sem estarem casados, isso é um laço. Começa e não consegue mais parar. Não consegue mais parar. Não consegue. Fica preso e procurando argumentos
para justificar o seu pecado. É desse perigo que Davi também está falando. A Bíblia fala que isso aqui também é um laço terrível, terrível. É o laço do pecado. Difícil de escapar, na verdade, impossível se Cristo não vier nos libertar. 1 Timóteo 6,9 fala bem assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. É outro laço que o diabo coloca diante de nós: as riquezas, o prazer, o desejo desenfreado, muitas concupiscências, desejos, muitos desejos desenfreados e maus. A riqueza é outro laço que o diabo coloca para me apanhar e para apanhar você. Esse é mais um laço do qual o Espírito Santo fala e do qual nós temos que ter atenção, mas temos que entender e temos que crer que se estamos de pé agora e não caímos até agora é porque o Senhor tem nos livrado desse laço. É disso que Davi está falando. O Senhor nos livrou do laço dos passarinheiros. O Senhor nos livrou de Satanás e dos demônios. O Senhor está nos livrando, irmãos. É essa gratidão que Davi demonstra a Deus nesse salmo. O socorro de Deus para essas coisas. Cuidado, se você está atraído pela riqueza, se nada te satisfaz, sempre tem que gastar mais, mais e mais, achando que nisso haverá alegria, haverá prazer, desejos loucos. Cuidado, ore a Deus, peça que Deus te liberte disso, porque isso talvez seja um laço que aprisionou você, que te prendeu, e que leva à perdição e à ruína. A ruína. Fala bem assim, aí no 7 ainda: quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quebrou-se o laço. Muitas vezes nós caímos, mas Deus quebra. Deus tanto impede que você entre naquela armadilha, como também pode permitir que você entre, mas Ele te liberta dela. Ele também quebra aquele laço. Se você se sente hoje aprisionado a algum pecado, a alguma coisa, clame a Deus, porque só Ele pode quebrar esse laço. Só Ele pode quebrar as algemas que estão te prendendo, só Ele. Ore por isso, ore por isso. Você não vai ter força sozinho, só Jesus pode. Então peça ajuda a Cristo, porque Ele te ajuda a se libertar disso, a quebrar essa armadilha na qual você caiu. Só Cristo pode fazer isso. Clame ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Esse salmo, irmão, ele está falando sobre a perseverança dos santos. A doutrina aqui oculta é essa. Nós podemos até cair, mas de maneira alguma o eleito de Deus, o povo de Deus, ficará prostrado. De maneira alguma. Em algum momento, o Senhor vai lá e vai quebrar aquele laço e vai levantar o seu filho. O Senhor vai nos fazer perseverar até o fim. Até o fim. É disso que Davi fala, é essa a alegria dele. Gálatas, capítulo 5, 17, fala uma coisa muito importante. Geralmente, as pessoas leem esse texto e pensam que esse texto fala que eu, Henrique, estou lutando, a minha carne está lutando contra o meu espírito. Mas não é isso que Paulo está falando, não é nada disso. Não é nada disso. O meu desejo carnal contra o meu desejo espiritual, não é isso. A luta que não é essa, a luta é outra. Veja, Gálatas 5,17, porque a carne milita, luta contra o Espírito, Espírito Santo, com E maiúsculo, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, olhe que maravilha, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Do vosso querer. Meus irmãos, existe uma luta aqui em nós, do Espírito Santo
contra as minhas vontades humanas, meus desejos carnais. Existe uma luta. Sabe para quê? Para que eu não faça o que eu quero. Não estamos em pecado agora. Sabe por causa de quem? Do Espírito Santo de Deus. Não é por sua causa. Não é porque você é bom, não é por minha causa, é por causa do Espírito Santo, que luta contra nossos desejos carnais, para que não venhamos fazer aquilo que nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos faz perseverar. É Ele que nos ajuda a vencer as tentações. É Ele que nos livra das tentações. Não é assim a oração? E nos livra. Não nos deixe cair em tentação. Tem que orar, porque é Deus quem está nos guardando. Como diz Davi nesse salmo, Deus nos guardou de cair no laço. João 10 fala bem assim, Cristo fala bem assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar eu e você das mãos de Jesus Cristo. Ninguém pode. Perseverança dos santos, uma vez salvos, salvos para sempre. Muitos olham para a nossa igreja e, ao ouvirem isso, se escandalizam, pensando que falamos que podemos viver em pecado, na prática do pecado, e mesmo assim não vamos para o inferno. Nós não pregamos isso. Nós não pregamos que nós podemos viver praticando o pecado. Nunca pregamos isso. Não é verdade, irmãos. Mas uma vez que o Senhor nos chamou, o Senhor vai nos segurar em sua mão até o fim. Até o fim. E o diabo pode levantar Faraó, exército, Saul, seja o que for, mulheres, homem, dinheiro, não importa. Não importa, o Senhor vai nos fazer perseverar até o fim. Quem não tem fé diante desse caos, diante de um extremo sofrimento, quem tinha uma fé morta e era apenas religioso, diante de um extremo sofrimento, começa a blasfemar, abandona a Deus, apostato da fé. Mas a fé verdadeira não importa o que venha. Se é espada, se é nudez, se é vírus, não importa o que venha, nada vai nos separar do amor que nós temos por Deus, porque esse amor foi Ele quem nos deu, veio dEle. Ninguém vai tirar das mãos do Senhor, diabo nenhum vai tirar das mãos do Senhor. Lucas 22, 31, deixa isso bem claro. O que Cristo falou há pouco tempo de maneira genérica, Cristo fala agora de maneira específica para uma pessoa, Pedro. Veja o que o Senhor fala: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Meus irmãos, Pedro não caiu, não é porque Pedro um dia entendeu que tem que voltar para Deus. Ele não caiu porque Cristo intercedeu por ele, para que a fé de Pedro não desfalecesse, não acabasse. Pedro voltou, Pedro mergulhou naquelas águas para se encontrar com Cristo, enquanto ele comia peixe, porque Cristo intercedeu por ele, meu irmão. Você está de pé, porque Jesus intercede por você. É isso que Davi está celebrando. O Senhor nos deu socorro, o Senhor nos livra, tem nos livrado. Esse caos que está diante de nós não vai nos afastar do Senhor, porque o Senhor não vai permitir. O diabo pode tentar nos destruir de toda forma, não importa. Jesus não vai permitir a nossa morte espiritual nunca mais. Morreremos
fisicamente, espiritualmente, nunca mais ninguém pode tirar das mãos do Pai. Ninguém. Ninguém. Acaso Deus alguma vez falhou? Cristo fala bem assim também em João 6, 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Os judeus, alguns judeus, os fariseus, viram Jesus, viram os milagres, viram um cego de nascença, voltaram a viver, mas mesmo assim, eles não conseguiam crer em Jesus, porque o homem não consegue crer em Jesus por si mesmo. Só a graça de Deus para abrir os nossos olhos, como abriu os de Lídia, o entendimento de Lídia, para compreender quem é Jesus. As mesmas pessoas, irmãos, viram Lázaro cheirando mal, viram Lázaro voltando a viver. Um grupo creu, o outro grupo não acreditou. Não adianta, só Deus. Então Cristo fala com eles que eles estavam vendo tudo o que ele fazia, mas eles não acreditavam nele. E ele continua: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca. A vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus não vai perder nenhum dos seus, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não vai prevalecer a sua vontade nem a minha, é a dele que prevalece. Nós não vamos ficar perdidos, meus irmãos, porque o Senhor vai nos guardar, vai nos socorrer de todas as aflições, todas as angústias que venham afetar a nossa fé, que venham prejudicar a nossa fé. Ele vai fazer com que a gente persevere na fé, como fez Pedro perseverar. Não vai deixar que minha fé desfaleça, não vai deixar que a sua fé desfaleça, como ele fez com Pedro. Você entende isso? Não é a sua força, não é a sua fé, é o Senhor Jesus, quem te guarda, quem te livra e vai te ressuscitar no último dia. E Davi conclui com o versículo 8, bem assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Teu socorro está nele. Creia nisso. Descanse nisso. Espere nisso. Eu sei que nesse momento alguns estão em casa e até se sentem muito protegidos, mas basta um entregador contaminado para contaminar aquela pessoa que se sente tão protegida. Em vão trabalha o sentinela se o Senhor não ajudar. Outros estão agora na rua, nas ruas trabalhando, preocupados, sim, usando máscaras, tendo contato com muitas pessoas. Preocupante, vão para casa depois preocupados. Mas é o Senhor quem guarda, irmãos. É o Senhor quem socorre. É só Ele quem socorre. Então creia nisso. Se puder, fique em casa, mas descanse no Senhor. Se não puder, se tiver que trabalhar, trabalhe, mas descanse no Senhor. Ore a Deus. Ore a Deus. Ore e agradeça e diga: se não fosse pelo Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós?